Eles riram dela no começo. Riram do modo como bateu a porta pesada, riram do brilho das janelas pequenas que mais pareciam frestas, riram do fato de uma mulher ter escolhido dormir dentro de um dente de rocha que se projetava da encosta como a boca de um animal antigo. Chamavam-na de aquela da caverna, falando alto o bastante para que a palavra soasse como um alerta: cuidado com a tolice. Mas naquela tarde em que a carruagem do posto cruzou a planície sob um céu limpo, ninguém imaginava que o mesmo lugar que inspirava tanta zombaria seria, em algumas estações, o único refúgio entre a vida e o silêncio branco. Aileen lembrava do dia em que ela e Hamish desceram do cavalo e pararam sob o grande beiral de calcário. Hamish era pedreiro por ofício, mãos acostumadas ao trabalho duro, olhos treinados para ler falhas e forças na pedra. Ele caminhou pela borda, tocou o calcário com os dedos marcados por cal e argamassa e falou de uma maneira que soava mais como um pensamento posto em voz alta do que como uma explicação. A pedra guarda o calor. Se a trabalharmos direito, ela pode segurar o frio por dias. Aileen anotou a frase no peito. Era simples, quase técnica, mas naquele momento carregava a promessa de uma casa que não era feita apenas por tábuas e pregos. Hamish explicou com paciência o que Aileen depois lembraria nas noites frias. O volume da rocha, a massa pesada do calcário, funcionaria como um colete grosso contra as oscilações do tempo. A chaminé natural, um vão que cortava a rocha até o topo, ofereceria passagem para a fumaça quando o fogão queimasse. A nascente que brotava raso bem dentro da boca da caverna poderia ser usada como fonte de água que, ao escorrer pela pedra, filtrava-se e amenizava a sujeira. Não é mágica, disse Hamish, rindo baixo. É física e suor. E em cada palavra dele havia a certeza de quem já vira a pedra resistir à tempestade. A ideia para a aldeia soou menos uma conclusão técnica do que uma excentricidade do casal. Onde outros erguiam casas ao largo da planície com cercas e silas expostos, Hamish resolveu fechar-se à vista do vento com a própria montanha. Com um trabalho paciente, ele levantou uma parede frontal de pedra e madeira, encaixou pequenas janelas com vidro rústico e bateu uma porta de carvalho que parecia um pedaço de algo ainda mais antigo. Construíram prateleiras na penumbra, uma despensa cavada lateralmente, onde o fresco do calcário mantinha prováveis conservas por muito mais tempo do que no calor raso da planície. Planejaram uma chaminé que, apesar de natural, precisaria ser canalizada com pedras e argamassa para que o fogo drauasse corretamente. Tudo foi pensado para que, ao menor uso do fogão, a fumaça fosse guiada para fora e o calor se espalhasse lentamente pelo corpo rochoso, liberando-se de maneira constante. Hamish desenhava aquelas soluções com a mão no pó, na aresta da pedra, e Aileen memorizava, martelava. Aprendeu a fazer argamassa com a mesma dedicação com que aprendeu a ler as curvas do rosto dele. Mas antes que a morada ficasse completa, as nuvens chegaram mais cedo. Uma tempestade de inverno pegou Hamish em uma viagem curta ao vale. Ele não voltou para terminar o batente, o último pedaço de carvalho ainda ao alcance das mãos. A tragédia veio como um corte inesperado. Aileen ficou com as ferramentas, com a metade da parede, com a porta que precisava fechar e com a promessa meio pronta do marido. Luto e trabalho misturaram-se. Cada martelada era também um gesto de despedida. Uma maneira de manter viva a visão que Hamish estabelecera. Ela não voltou para a cidade. Não aceitou conselhos sobre ir para uma nova casa, vender a terra, juntar-se a parentes que a queriam ver segura. Em vez disso, passou os invernos seguintes colocando a casa no lugar onde o marido a havia começado. As mãos de Aileen aprenderam nome por nome. Cada pedra encaixada reduzia a gaiola do vento. Cada camada de argamassa preenchia frestas que, se deixadas, transformariam a casa em um aparelho de sopro. Ela abriu pequenas janelas apenas o suficiente para a luz. Manteve o piso nivelado com lajes que seguravam a temperatura. No interior, o ar era sempre constante, algo entre o frio e o ameno. A casa respira como se carregasse um pulmão de pedra. Cerca de 12 graus, explicou ela uma vez a um viajante curioso. Frio para quem espera calor imediato, mas perfeito para conservar alimentos e para evitar as mordidas repentinas do gelo. A nascente murmurava discretamente, e as prateleiras guardavam potes cobertos de tecido, batatas, raízes e carne salgada, num respiro de prudência que só o tempo ensinara. O posto de comércio sussurrava.
No balcão, homens e mulheres mexiam no prato e falavam do modo como ela batia a porta com força, como sentava sozinha ao lado do fogão à noite, com a luz da lamparina tremendo. Por que viver no escuro da pedra quando se pode ter o céu? Perguntavam. O riso corria por caminhos curtos. Ela faz da boca do urso seu lar. A palavra louca caiu como uma pedra pequena, mas afiada. Crianças repetiam. Alguns mais cuidadosos abanavam a cabeça e chamavam aquilo de orgulho feminino teimoso. Outras famílias, convencidas por seu próprio medo, mantinham distância. E com o tempo, a zombaria tornou-se parte do tecido social. Um bordado que lembrava a todos que havia um limite entre sabedoria e esquisitice. A Helene, porém, transformou o escárnio em uma espécie de combustível. A parte do trabalho que Remes deixara inacabada virou uma obrigação de honra. Ela aprendeu a controlar a chaminé natural, a posicionar a pequena lareira de ferro de modo que o ar quente circulasse pelas camadas de pedra, recarregasse as paredes e aos poucos as liberasse. Explicava a si mesma nas noites de neblina que a pedra era uma promessa de paciência. Enquanto a madeira correria e cederia, a rocha mantinha sua temperatura e devolvia generosidade. A despensa lateral era um segredo prático. O frio da pedra preservava alimentos como uma adega. A água da nascente, quando colocada para repousar em recipientes de barro, saía limpa, com sedimentos minimizados pelo caminho rochoso. Nada misterioso, nada divino, apenas conhecimento aplicado, comprovado em cada teste do dia a dia, quando, por exemplo, ela notava que um pedaço de queijo, guardado na prateleira, permanecia macio, enquanto em outros lugares o mesmo queijo se tornava duro sob o gelo. O mundo lá fora continuou à sua maneira. Cercas quebradas, animais que perdiam o pelo nas geadas, moradores que reforçavam as lajes de suas casas apenas depois da primeira vindima de ventos fortes. E então, sem muito aviso nos calendários escritos à mão, veio a tempestade que mudaria o sorriso e inclinaria as cabeças. Não foi uma noite apenas, foi um sopro que atravessou semanas. O céu enrugou-se, o vento passou de zumbido a uivo, a cobertura de neve cruzou a planície como se o próprio mundo tivesse decidido rasgar sua pele branca. Janeiro trouxe níveis de frio que as pessoas, acostumadas à dureza dos anos, relutavam em chamar de possíveis. Mas os relatos que chegavam ao posto eram de algo diferente. Ventos que arrancavam telhas, estoque de feno perdido na madrugada, gado caído como bonecos abandonados. Não é só frio, disse um homem que voltou com as botas rasgadas, é como se o vento quisesse levar a respiração da gente. Quando as coisas pioraram, Thomas foi o primeiro a arrastar-se até a porta de Eileen. Filho de Crawford, o vaqueiro que tantas vezes rira em voz alta nas tabernas, Thomas veio com as mãos roxas, rosto inchado pelo frio, cabisbaixo. Ele aparece na soleira, a respiração traçando nuvens curtinhas no ar. Eileen, murmurou, quase sem som. Posso entrar? Não há ninguém mais em casa. Estou todo gelado. A voz tremia, e ali estava o primeiro ponto de virada. O que começou em escárnio transformou-se em necessidade. Eileen olhou para ele, viu a sombra do medo e o mesmo temor que soubera tantas vezes, e a porta de carvalho rangeu quando ela recuou. Os passos de Thomas marcaram o compasso da chegada dos outros. Primeiro o próprio Crawford, o homem que se orgulhara de sua fazenda e que agora parecia menor por trás do casaco encharcado. Ele entrou com uma expressão que não pedia perdão em palavras, mas o corpo denunciava o contrito. Você me chamou de tolo, disse, a voz embargada. Fui tolo. Perdoa. Não era uma explosão de lágrimas, era o peso de alguém que havia percebido ser humano demais para o que julgara uma tolice alheia. Viúvas vizinhas, Jensen, que mantinham um sítio com a família, e o casal Wheeler, que caminhavam com olhares que lembravam quem quase havia sucumbido ao gelo, chegaram logo em seguida. No total, eram 11 pessoas que empurraram a porta da caverna e pediram abrigo. Corpos finos, mãos trêmulas, histórias de trilhas perdidas entre colinas cobertas. Dentro, o ar parecia um pacto clandestino. A temperatura manteve-se ao redor de 12 graus, nada próximo ao calor da lareira, mas acima do perigo imediato do congelamento. A pedra fazia seu trabalho, remunerava o suor antigo com constância. O fogão, ajustado por Eileen, queimava com eficiência, e a chaminé conduzia a fumaça para fora como uma artéria bem resolvida. Pouco a pouco, os corpos enregelados cederam espaço aos suspiros que pareciam pequenas vitórias. Eileen distribuiu cobertores, aqueceu canecas de chá,
mandou que se deitassem nos colchões improvisados feitos de feno preso em embrulhos, explicou como colocar os pés próximos à fonte de calor sem esticá-los demais, para que não ficassem expostos ao frio que ainda rondava na entrada. Havia técnica em cada gesto. Ao reaquecer membros, ela não se apressava, sabia que o processo era delicado. Não prometeu curas instantâneas, trabalhou com paciência. Compressas mornas, massagens leves, troca de roupas molhadas por tecidos secos guardados na despensa. Alguns, com o tempo, recuperaram a cor e o calor natural. Outros tiveram danos permanentes, lembranças silenciosas daquilo que a tempestade levou. Aileen cuidava de todos com a mesma mãos que anos antes aprendera a moldar pedra. Não houve triunfo pomposo. Houve exercícios repetidos de compaixão. A solidariedade dentro da pedra foi acompanhada de falas curtas e olhares que tentavam reconstruir o fio do respeito. Crawford deixou escapar numa noite de fumaça e chá que havia pensado que o casamento deles fora um capricho. Eu jamais acolhia a construção de Hamish como viável, disse ele, a cabeça pendida. Era mais fácil rir do que aprender. Aileen respondeu com uma voz baixa. Hamish viu possibilidades, disse ela. Eu terminei porque continuar a obra era continuar as mãos dele. Aquilo não era vaidade. Era memória que se transformara em ação. Uma fidelidade transformada em abrigo. A tempestade durou 3 dias inteiros. Foram 72 horas em que a respiração da comunidade ficou contida dentro da pedra. Do lado de fora, o mundo branco continuou a devorar cercas, a quebrar galhos, a apressar a morte de animais que não tinham onde se abrigar. O número de perdas foi alto. No amanhecer depois do 3º dia, ao sair e olhar a planície, o cenário parecia uma pintura sem movimento. Sacos rompidos, trilhas cobertas e estradas que antes levavam a outras casas agora fechadas ou enterradas. Aileen e os outros saíram. Emergiram do calor ameno da caverna para um ar cortante que parecia tentar rasgar as roupas. O contraste entre o interior estável e o exterior desfeito foi tanto prático quanto simbólico. Ali, em pedra, sobreviveram. Lá fora, muitos pagaram o preço de não terem aprendido antes. O retorno à vida cotidiana não transformou imediatamente o que havia sido dito na feira. Sorriso e riso voltaram com cautela ao ocupar os mesmos lugares de antes, mas algo havia mudado na fronte das pessoas. Muitos começaram a chamar o nome de Hamish com uma reverência diferente, como se as formas do que ele fizera tivessem sido colocadas à prova. Alguns começaram a perguntar a Aileen detalhes sobre como a cisterna se comportava, como a chaminé natural poderia ser trabalhada para que as labaredas não escapassem fora de controle. A técnica não se viu replicada de um dia para outro. Eram soluções árduas, que pediam cal e vontade de aprender. Aos poucos, pela curiosidade e pela necessidade, a ideia de construir contra a pedra, de usar a massa térmica como aliada, começou a circular como nova prática. Coxos foram cobertos, aipós enterrados inteligentemente, e em mais de um quintal, alguém colocou uma pequena entrada para um local escuro que puxava benefícios no inverno. O próprio Crawford, que havia batido a porta encolhido, tornou-se um dos mais esforçados em repartir histórias que antes ridicularizara. Ele não tornou-se um apologista ruidoso. Não havia necessidade de palavras grandes. Mudou o olhar. Contou aos vizinhos sobre a calma que encontrou ao deitar-se enquanto o mundo uivava lá fora. Thomas, seu filho, permaneceu grato com uma simplicidade que não precisava de grandes gestos. Jensen e os Wheelers voltaram para suas vidas maiores com uma história para suas mesas. Quando a geada veio como morte branca, a pedra resistiu. A fama da cabana, porém, não se transformou em mitologia. As pessoas não começaram a acreditar em poderes ocultos na rocha, permaneceram, em sua maioria, céticas sobre o que chamavam antigamente de tolice. Muitos lembraram e alguns mudaram. Aileen viveu ali mais 28 anos, cuidando da casa que ela e Hamish haviam construído. Os que se aproximavam para aprender encontravam uma mulher que preferia mostrar a maneira de assentar uma pedra, a narrar longas desculpas sobre quem estava certo e quem errou. Era prática e pessoa, uma combinação que, ao contrário da zombaria inicial, se mostrou duradoura. Ao longo das estações seguintes, jovens que cresciam ouvindo a história da tempestade e do abrigo começaram a experimentar com pequenas técnicas emprestadas dali. Não foi uma revolução brusca, nem uma adoção universal. A casa na rocha permaneceu, antes de tudo, um testemunho de como a observação atenta da natureza, aliada ao trabalho honesto, produz soluções quando o mundo se mostra severo. A água da nascente continuou a murmurar. A despensa manteve seus segredos frios.
A chaminé, bem calibrada, voltou a soltar fumaça sem jogar fuligem pelas paredes. E no coração de tudo havia a figura de Aileen. Mãos calejadas, olhos que carregavam a lembrança das mãos de Hamish. Uma mulher que encontrara na continuidade um modo de honrar o passado. Quando alguém perguntava a ela, anos depois, por que escolhera ficar, ela não dizia que permanecera por teimosia, nem afirmava que a pedra lhe dissera algo. Respondia com cuidado, como quem mede o peso das palavras. Eu terminei o que ele começou. Não foi por orgulho, foi por fidelidade. E porque naquela pedra vi uma casa possível. Era uma resposta que juntava amor e utilidade, lembrança e pragmatismo. Não pedia aplausos, aceitava visitas, ensinava quem chegava com curiosidade e guardava, como todas as pessoas guardam, algumas dores silenciosas que o tempo não apaga por inteiro. Os que no começo zombaram, carregaram consigo a vergonha discreta que a necessidade deixa em quem se surpreende por ter errado. Não foram humilhados, foram vistos. Dentro da caverna houve choros baixos, pedidos de perdão implícitos, gestos de cuidado que falaram mais que muitas palavras. A reconciliação que ali se fez não foi um espetáculo de redenção, mas um processo calmo, compartilhar a comida, dividir o calor, trocar roupas e depois retomar a vida com uma história diferente à mesa da taberna. Alguns mudaram hábitos, outros apenas o tom de voz quando passavam pela trilha perto da rocha. Ao longe, a lenda cresceu em sussurros e instruções práticas, e a ideia de que a pedra sabia alguma coisa transformou-se numa metáfora para a sabedoria prática que espera quem a escuta. O legado da cabana na caverna não foi um troféu erguido em praça pública. Foi uma técnica, uma memória e uma demonstração de que escolhas ancoradas na observação e na paciência têm o poder de salvar vidas quando o mundo aperta. Pessoas que jamais imaginariam aceitar conselhos dos diferentes passaram a perguntar por medidas simples, como preservar raízes no frio, como montar uma chaminé sem sufocar o fogo, como escolher a madeira para a porta que pudesse resistir à fome do vento. Aprenderam, devagar, que nem toda novidade é loucura e que às vezes a prudência veste-se de aparência estranha. Na sua velhice, Aileen sentava-se na soleira da mesma porta que tantas vezes rangeu, olhando a planície com a calma de quem já viu o sorriso virar rosto e o gesto se transformar em cuidado. Crianças vinham ouvir as histórias dos dias brancos, e ela contava não como quem prega, mas como quem contou um dia a um amigo. Era na simplicidade dos fatos que ela confiava. A casa era quente o suficiente, a água limpa, a despensa eficiente. A lembrança de Hamish vivia nas pedras, nas juntas de argamassa, no alinhamento da chaminé. Era menos um monumento e mais um manual de sobrevivência em forma de abrigo. E, no fim, quando perguntavam o que a rocha lhes ensinara, as palavras que vinham à boca eram curtas e diretas. A pedra sabe segurar o frio, e a gente sabe ouvir. Não se dizia que a pedra tinha vontade. Afirmava-se que, observando a pedra, trabalhando com ela e conhecendo seus limites, a comunidade aprendeu lições vitais. Não havia milagres decretados, havia escolhas acertadas, erros humildes, gente que pediu ajuda e foi atendida. A história da cabana na caverna permaneceu como um lembrete. Não subestime a sabedoria escondida em práticas antigas, e não despreze quem vive de modos que você ainda não compreende. Se essa história mexeu com você de alguma forma, fica até o fim e compartilha com alguém que precisa ouvir sobre coragem prática e a humildade de aprender. Quando a modernidade e o orgulho nos cegam, lembranças de pedra e de pessoas como Aileen funcionam como um aviso gentil. O mundo é severo, mas não inexorável, quando nos dispomos a ouvir. O vento continua a correr pelas encostas, como sempre correu. A caverna permanece onde sempre esteve, firme em seu lugar. Quem passa por ali hoje vê apenas uma fachada de pedra esculpida por mãos que souberam respeitar o material. Mas para quem conhece a história, aquela fachada guarda mais do que pedras empilhadas. Guarda o som de passos que pediram abrigo, o calor de mãos que aqueceram outras mãos, e a prova de que, às vezes, a sabedoria aparece nas escolhas humildes. A pedra não promete. A pedra responde às mãos que a moldam. E graças a isso, naqueles 3 dias de branco, 11 vidas encontraram um abrigo que os salvou do silêncio. Se essa história te tocou, compartilha com alguém que precisa ouvir sobre coragem e prudência. E se inscreve para ouvir mais relatos de gente que transformou o mundo com trabalho sereno e decisões bem pensadas.